Olá pessoal, vamos aqui falar nesse vídeo sobre duas automações, que na verdade é uma só, né? Mas eu dividi em duas, uma para o índice, outra para o dólar, que é uma atualização daquele nosso robô de abertura. Deixa eu mudar aqui para poder mostrar as duas. Quem está aqui com a gente há mais tempo, lembra que nós tínhamos dois robôs de abertura, tá? Abertura inicialmente foi o 1 e o 2 e depois o 3 e o 4. E agora nós fizemos uma atualização no robô de abertura do dólar, que nós chamamos de Pecunia One Trade, com algumas alterações, tá? A forma de entrada dele, como ele vai fazer a entrada. Ele pode não fazer a entrada exatamente no primeiro segundo quando abre o mercado. Ele faz uma análise ali da abertura e às vezes ele pode demorar alguns segundos ou até um minuto para poder fazer a entrada. E uma característica nova dele, e eu coloquei aqui no simulador porque eu estou com esse aqui no simulador e estou na conta real, que não estou usando essa função nova. E qual é a função nova que tem nele? Aqui nos parâmetros eu posso definir o máximo de contratos que ele pode fazer, aumento, e fazer médio, tá? Na versão original, a primeira, você só definia quantos gains e quantos ticks de gain e quantos ticks de stop. Isso aqui mantém, né? Que eu tô, por exemplo, numa operação aqui, ó, eu coloquei 10 ticks de gain para 30 ticks de stop, fazendo um médio com 10 ticks e podendo ir até o máximo de 2 contratos. Então o que acontece aqui? Eu estou indo buscar 5 pontos com um stop de 15. Mas se o preço andar 5 pontos contra, eu vou aumentar mais um contrato. E aí eu vou sair com os mesmos 5 pontos. Então o que foi que aconteceu hoje, ó? Ele entrou, deixa eu olhar aqui o relatório de performance aqui dele. Esse aqui está fazendo médio. Aqui no simulador eu estou usando fazendo médio, tá? Então o que foi que aconteceu com ele aqui? Ele entrou, não vai mostrar aqui. Tá aqui. Ele entrou com um contrato vendido às 9h32. Logo que abriu o mercado, ele vendeu um. O 5.589. Aí o mercado foi contra 5 pontos e ele vendeu mais um aqui no 5.594. E saiu no 5.586,5, quer dizer, 5 pontos depois desse aqui, ó. Tá vendido, o mercado foi lá em cima, entrou mais um contrato e quando caiu ele pegou os R$100, tá? Então esse aqui você pode definir um médio para ele, caso você queira operar com mais contratos, fazer médio, aí você vai definir. Aqui eu coloquei só 2 contratos só para deixar aqui uns dias e vendo como é que ele se comporta. Agora, ele, por exemplo, ele ganhou aqui, ó, né, fazendo médio, ele ganhou R$100. Na minha conta real, eu vou voltar para lá, ó, o mesmo robô, Pecunia One Trade, eu não estou fazendo médio, e ele saiu negativo. Por que eu não estou, eu sei que eu não estou fazendo médio, ó, eu coloquei máximo de contrato 0 e ticks médio 0, então ele não vai fazer médio estando aqui. Eu estou indo buscar aqui. Aqui ficou até errado. Eu não estou indo buscar 5 ticks de gain. São 10 ticks todo dia. Acho que eu fiz alguma alteração aqui, mas são 10 ticks. A gente vai ver pelo relatório de performance. E 20 ticks de stop. 5 para 10. Aqui eu coloquei no gráfico de 10 segundos. Tá? A entrada dele está realizando o envio de ordens quando a condição for satisfeita.
a saída. Lá estava 5 para 10, mas eu estou usando a ordem oco, ó. Então por isso que não alterou nada. Eu estou usando a ordem oco aqui para sair, mas não precisa. Se você não quiser usar a ordem oco, você pode usar somente aqui dos parâmetros mesmo, tá? E o risco, número de operações 1. Vamos ver como é que ele saiu nos últimos dias. Vou até salvar e sair aqui. Quando você está usando a ordem oco, ele ignora o que você tem dos parâmetros, tá? Então o relatório de performance dele aqui, os últimos, desde o dia 12 de maio, ó, ele começou perdendo 2 dias, ó. Eu lembro que nesse dia aqui, dia 13, eu fiz algum ajuste nele, não estou me recordando, então eu nem considero esse último aqui do dia 12. A partir daqui é a versão que eu tenho aí mais nova, tá? E aí ele ganhou do 5 para 10 aqui todos esses dias. Teve um dia aqui, ó, esse dia aqui deu um erro no robô, ele saiu com menos 15. Eu não posso garantir que aqui foi gain ou se foi stop. Ele deu uma travada aí, não sei o que foi que aconteceu, e saiu com menos 15. Então a gente tem que ignorar esse dia aqui. E aí os outros dias, ó, ontem e hoje ele perdeu, ó, tá? Então ele está com nesse período aqui no 5 para 10, que 10 pontos hoje em dia está sendo muito pouco, né, para você operar o logo ali da abertura, porque por causa da volatilidade da abertura do dólar. Mas você pode definir aqui o 8 para 15 ou 6 para 15, e certamente, ó, por exemplo, hoje, se tivesse colocado 15 pontos de stop, não teria levado esse stop aqui. O de ontem eu acho que também não. Nesses dois stops não teria se fosse 15 pontos, né? Então eu vou até ajustar isso aqui a partir de amanhã, tá na minha conta real. Eu estou usando 5 para 10, que eu deixo sempre pelo menos 20 dias rodando no ambiente real para poder avaliar que está tudo correto, tudo certo, que é exatamente um mês, né? 20 dias, são 20 pregões. E aí nós temos aí uma base de como é que ele vai funcionar. Eu vou mudar isso aqui a partir de amanhã, vou botar 6 para 15. Quero ver como é que ele se comporta nos próximos pregões aí. Então, o Pecuniary One Trade, ele substitui um daqueles robôs de abertura. E, obviamente, quem tem o robô de abertura, vitalício, ou tiver comprado mensal, trimestral, não sei como é que vocês adquiriram o plano, você tem direito a esse Pecuniary One Trade, mesmo sendo outro nome, tá? Porque ele faz a mesma função do anterior, ele é uma atualização daquele outro, tá? Não confundir com aquele de recuo que faz o pullback do leilão, não tem nada a ver, tá? Esse aqui é outro. E aí, paralelo a esse aqui, eu criei um robô de abertura do índice, que é esse aqui, ó, chamei só de Pecuniary Abertura. Ele pode ser configurado no dólar também? Pode, mas eu prefiro ele no índice. E aí vamos ver qual é a característica dele aqui. Ele não faz médio e ele só tem a quantidade de pontos de gain e pontos de stop. Você define aqui quantos pontos de gain e quantos pontos de stop. Aqui ele está no 50 para 150. Você pode botar 200 para 200, 100 para 300. Aí você vai definir qual é o melhor critério. Usa na periodicidade 1 minuto, isso é importante. E aqui eu coloquei a quantidade de 5 contratos. A entrada dele é realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. Ele também não entra exatamente no primeiro segundo. Pode entrar, mas é raro, tá? Ele precisa de uma base de dados um pouco maior para poder definir a entrada dele. Zerar aqui e o risco, sempre no número de operações, botar só 1. Vamos ver como é que ele foi nos últimos dias aqui, o relatório de performance dele. Os 5 contratos, ó,
Ele começou ganhando 50, perdeu 2 vezes seguidas 150. E aqui, esse aqui, ele está rodando direto, todos os dias. Acho que teve um dia só que eu não liguei, ó, ontem. Essa semana, dia 6, só liguei dia 11, ó. 2 dias que eu não liguei ele aqui. Mas está com 23 pregões já rodando. Então, nós temos aqui já uma base importante, não deu nenhum erro nesse período, não precisou fazer nenhuma atualização. E observem o tempo da operação, ó. Nenhuma operação com mais de 1 minuto. Todas muito rápidas, com menos de 1 segundo algumas às vezes, ó. E ele não entra sempre logo que abre o mercado, no primeiro segundo. Hoje até que entrou rápido. Mas ó, 9,1, 9,1, 9,1, aqui 9,43 segundos, igual hoje, ó. Esse aqui, tá? Normalmente ele espera um pouquinho depois que o mercado abrir. Tem dias também que o índice está abrindo um pouco depois, né? Mas é logo na abertura, alguns segundos depois, ele já faz a entrada. Então esse aqui, eu não coloquei na real ainda. Ele vai para a real a partir de amanhã, com essa mesma configuração, tá? Então está disponível para quem quiser adquirir os dois juntos. É um combo, tá? Você adquire os dois. Quem tem um robô de abertura pode solicitar pelo e-mail, pelo mesmo e-mail que você recebeu o seu indicador, o seu robô quando comprou. Você só solicita, olha, eu quero atualização, e aí nós enviamos sem custo algum, né? Se você estiver dentro do plano, se for vitalício, a gente envia para você. Então nós temos essas duas atualizações aqui para o robô de abertura. Então, repetindo, Pecúnia de abertura é abertura para o índice, e o Pecúnia One Trade é para o dólar. Pode ser configurado em outro ativo? Aqui pode ser configurado para o índice? Pode. Aqui também pode ser configurado para o dólar. Mas eles foram estudados separadamente, e esse aqui para ser para o dólar e esse aqui para o índice, tá? Então vocês vão receber dois: um Pecúnia abertura e índice. Eu não vou nem botar Pecúnia abertura e índice, vou botar só Pecúnia abertura, tá? Vou botar só o número da versão aqui para não confundir, claro, a gente estava na versão 4 já. Vou botar a versão 5 e o Pecúnia One Trade. Porque se eu botar Pecúnia abertura e índice, você vai pensar que é só para o índice, tá? Você pode botar para o dólar também, mas faça seus estudos. O ideal é você usar esses dois aqui da forma que eu estou usando aqui, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais do Telegram, por e-mail. Você já tem costume de falar comigo. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.